Então eu estava fazendo uma viagem de bicicleta, ok? Eu estava vindo norte de Portugal, ali perto do Porto, até Cascais, que é onde eu moro. E de novo, foi uma viagem que ia durar para 3 dias, e é uma viagem que eu queria tirar tempo para pensar. Eu gosto de falar isso, pensar os meus pensamentos. Nós não temos tempo para pensar nos nossos pensamentos. Nós pensamos um monte de coisa, mas a gente nunca para pensar. Então eu falei, eu vou pensar, eu vou viver esse momento aqui. E fui sozinho, sem lugar para dormir, coloquei as malas na minha bicicleta e vim andando pela estrada. Andei para ir 100 km no primeiro dia, no segundo dia eu estava para chegar em Nazaré. Começou a chover, uma chuva muito fraquinha. E naquele momento eu estava muito cansado já, e naquele momento havia um pensamento muito forte em mim, mesmo muito forte. E eu me imaginei assim, e se eu morresse daqui a 3 meses? Se eu tivesse uma doença grave e morresse daqui a 3 meses? Isso é um pensamento triste, mas real para muita gente. E eu pensei, o que eu estou deixando agora no mundo? O que eu vou deixar para as minhas filhas e para esse mundo? E eu pensei uma coisa, sabe o que eu vou deixar mesmo? Vou deixar 2 cartas para elas. Foi o que eu imaginei, eu vou deixar 2 cartas para elas. E ali eu coloco mesmo o meu coração, e eu escrevi essas cartas. E a primeira carta que eu escrevi, eu coloquei todos os feitos materiais que eu tinha alcançado na vida. Tudo que eu tinha alcançado em termos empresariais, em termos de prédios, de coisas, bens materiais que eu tinha alcançado. E que, querendo ou não, nos dá um conforto hoje na nossa vida. Coloquei lá, escrevi todos aqueles momentos em que eu tive a ilusão de ser uma pessoa importante, de viver aquela ilusão desse mundo e de estar com pessoas supostamente importantes, pessoas que nos fazem também sentir importantes, né? E que naquele momento eu falei assim, olha, vocês têm agora dinheiro, vocês têm prédios, vocês têm casas, vocês têm empresas, mas vocês não tiveram o tempo do Pai. Porque eu escolhi estar em reuniões importantes, reuniões de negócios com pessoas que supostamente são mais importantes do que elas, do que mais importantes do que a minha família. Então por isso vocês vão ter tudo isso, mas não vão ter a lembrança, não vão ter aquele momento em que vocês falaram papai pela primeira vez porque eu não estava presente, vocês não vão ter aquelas memórias da gente brincando no parquinho ou indo na praia pela primeira vez. Isso não vão ter, porque eu não estava lá. E naquele momento em que eu acabei de escrever aquela carta, e eu já chorava muito em cima da bicicleta, eu fiquei com um medo. E o meu medo era de chegar no final da minha vida e ser reconhecido por ter sido um grande empresário. Esse era o meu medo. De chegar e falar, uau, que grande homem empresário que fez tanta coisa, que desenvolveu e que construiu e que ganhou dinheiro e que agora está concorrendo para ser o homem mais rico do cemitério. Esse era o meu medo. Eu falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu escrevi então a segunda carta. E essa segunda carta era o seguinte. Eu intitulei essa carta como Momentos Mágicos. E eu pensei todos os momentos mágicos que eu vivi com as minhas filhas. E eu escrevi, querida Ana, eu me lembro quando você nasceu. Nós morávamos em Montreal, no Canadá, e nevava lá fora. E eu tive que te colocar dentro do meu casaco, te fechar ali, te sentir ali. E nós saímos do hospital. Primeira coisa que eu fiz foi tirar o carro debaixo da neve, cavar o carro debaixo da neve e entrar com você ali. Isso é um momento mágico. Me lembro uma vez que a gente estava fazendo uma trilha e eu te coloquei dentro do canguruzinho aqui
E subimos, fizemos a trilha, chegamos lá em cima. E quando eu subi a montanha, eu olhei para a paisagem em volta e nós abrimos os braços e nos sentimos os donos do mundo naquele momento, sabe? Aquela alegria, aquela realização de estar assim, vivendo um momento mágico de novo. E eu coloquei lá naquela carta que eu lembro a primeira vez então que eu levei ela na praia. É a primeira vez que eu levei ela numa aula de natação, que eu vi ela nadar. A primeira vez que eu levei ela para conhecer um cavalo. Então ela olhava para o cavalo e eu lembro dos olhinhos dela olhando para o cavalo. Isso são momentos mágicos, que só se vive uma vez. E se a gente deixa passar, eles não voltam atrás. Lembro tantos momentos preciosos, simples. Momentos simples. Uma vez que a minha esposa teve que ir ao Brasil, ficar lá uma semana. E pela primeira vez eu fiquei com as minhas duas filhas sozinho em casa. Com a Ana e com a Sofia. Nós ficamos uma semana só. E foi um dos momentos mais preciosos da minha vida. Em que eu ficava com elas, eu dormia com elas, eu brincava com elas. A gente estava junto o tempo inteiro. E eu escrevi essa carta para ela. E no final, eu pensei... E eu em cima da bicicleta chorando. E eu pensando... Que carta que eu estou escrevendo para elas? Que carta que eu vou entregar para elas? Porque essa carta ela não pode ser escrita no papel. Essa carta ela é escrita com a minha vida. Ela é escrita com a sua vida. E quando chegar aquele dia, no final das nossas vidas, que nós não sabemos se é amanhã ou se é daqui a 50 anos, nós vamos entregar essa carta. Nós vamos deixar essa carta para o mundo. Nós vamos deixar essa carta para as nossas filhas. Nós vamos deixar essa carta para as pessoas queridas que nós vivemos. E que carta que nós vamos entregar? É que nós dedicamos a nossa vida só ao trabalho, é só a essas coisas e só a acumular bens materiais? Ou nós vamos entregar uma carta que faz sentido, uma carta que tem valor para nós, uma carta que hoje nós olhamos e falamos assim, isso faz sentido para mim, mas eu estou escrevendo outra. Muitas das pessoas, quando eu falo isso, elas falam, é claro que eu pergunto, né? Muitas das pessoas, quando eu conto essa história e eu pergunto, qual carta você acha que eu entreguei para as minhas filhas? E as pessoas dizem, é a segunda, é a dos momentos mágicos. Mas será que é essa que eu estou escrevendo? Será que é essa que você está escrevendo? Todo mundo acha que a gente tem que escrever a segunda, mas parece que o mundo está escrevendo é a primeira. O que a gente dedica a nossa vida mesmo é escrever a primeira carta, é acumular mais coisas, é achar que esse tanto de coisa vai nos trazer uma realização verdadeira. E a gente chega lá no final da vida com mais coisa ou menos coisa, mas é isso que você deixou. E até os grandes ricos e milionários, o máximo que eles podem deixar, se não se dedicarem a entregarem o seu tempo, que é o bem mais valioso, a única coisa que eles vão entregar é dinheiro e paredes e bens e apartamentos e coisas assim. Quando, na verdade, as pessoas que são importantes para nós, os nossos filhos, tudo que eles querem é tempo. Tudo que eles querem é carinho, é atenção. É muito mais precioso. É algo muito maior, muito mais valioso. E essa experiência marcou a minha vida e mudou a minha vida. A maneira com que eu ajo, a maneira com que eu penso e a maneira com que eu quero viver o resto da minha vida.